Olá, professora Fernanda, seja muito bem-vinda ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Muito obrigado por aceitar o convite e vir compartilhar o seu conhecimento com os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda. Olá, Alex, boa tarde, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer por este convite incrível, né? E por esta oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha jornada como educadora. Legal, estamos aqui diante de uma professora qualificada. Aos nossos ouvintes, a Fernanda Rodrigues é graduada em Pedagogia pela Faculdade Santo Agostinho, professora na rede municipal da Escola Municipal, professora Hilda Carvalho, atua como especialista educacional no projeto de intervenção, ele tem o título Recuperação e Desenvolvimento da Aprendizagem, na Secretaria de Educação do Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros, Minas Gerais. Possui experiência na área de educação, com ênfase na alfabetização, premiada há 3 anos, 2019, 2020 e 2022, como educadora nota 10 a nível nacional pelo Instituto Alpagartas. Então, estamos aí, conforme a nossa capa do podcast, com uma professora premiada. Professora Fernanda, conte um pouquinho para nós aí sobre seu histórico profissional, como têm sido seus desafios ao longo da sua carreira como, né, professora, e quantos anos você tem de carreira? Então, a minha carreira na educação, ela começou com a empolgação de uma recém-formada. Enfrentei, sim, alguns desafios, uma vez que você assumir uma sala de aula, tendo somente a teoria que a universidade me ofereceu, é sim, sem sombra de dúvidas, um desafio. Então, assim, ao longo dos anos, eu tive oportunidades de começar, primeiramente, né, atuando como professora. Trabalhei na classe hospitalar da Santa Casa de Montes Claros por 3 anos. Em seguida, trabalhando também na rede privada, a minha primeira experiência como professora dentro de uma sala de aula foi na rede privada, uma escola que me abraçou, que me acolheu, um colégio o qual eu tenho um carinho muito grande e levo comigo. Então, neste colégio eu atuei 12 anos e ainda cursando o curso de pedagogia, eu passei no concurso da rede municipal. Então, eu precisei tomar posse no concurso, era algo que eu queria, né? Eu sempre quis ser uma professora efetiva, sempre busquei trabalhar no sistema municipal de ensino. E aí, de lá para cá, eu tenho dedicado aí à sala de aula, também à Secretaria Municipal de Educação, que tem ampliado os meus conhecimentos para estar aprimorando cada vez mais. Então, assim, são 13 anos atuando na educação, e uma educação que eu amo e que eu acredito e que eu busco fazer com que os meus alunos sejam os protagonistas, né, do aprendizado deles. Então, é mais ou menos nessa lógica em que eu venho desenvolvendo o meu trabalho, né? Acreditando numa educação transformadora, numa educação que ultrapassa barreiras, numa educação que faz acontecer. Ó, que legal. Você, eu acho que é a terceira professora que fala com a gente aqui. As outras eram professoras a nível universitário e você a nível municipal, aí, né, da educação básica. Então, vai ser muito importante para os nossos ouvintes ouvirem. Eu formei também licenciatura em Ciências Biológicas e quando você falou no início, né, com a teoria, você inicia somente com a teoria, realmente dá um friozinho na barriga. Eu fiz apenas estágio e realmente o primeiro dia é bem desafiante e você já tem 13 anos nessa jornada do ensino, né? Parabéns aí pela sua carreira. Obrigada. E aí, você, então, uma pergunta que eu já ia fazer era se você atua em mais de uma escola, porque eu lembro disso na escola, na minha formação, que o professor ele pode dar aula em mais de um local, né? Você hoje atua somente em uma escola? Em escola, sim, mas eu costumo dizer que eu desempenho múltiplos papéis na área da educação. Então, atualmente eu estou trabalhando somente na sala de aula em um turno, que é meu turno efetivo, na escola Hilda Carvalho Mendes,
Há 2 anos eu estou atuando como apoio pedagógico e este apoio pedagógico ele realiza as aulas de literatura na escola. Então é um momento que eu tenho a oportunidade de incentivar os meus alunos à leitura, de explorar esse mundo da leitura com eles, de mostrar um pouco, né, do quanto eu sou apaixonada pela literatura, o quanto a leitura é importante na nossa vida. Então, há 2 anos que eu estou trabalhando com a literatura na escola, atuando na biblioteca. Nos anos anteriores, eu trabalhava como professora alfabetizadora em primeiro, segundo ou terceiro ano. Então, eu tento compartilhar ao máximo essa minha paixão pelos livros e, de uma certa forma, inspirar os meus alunos também. Além disso, no Vespertino, eu estou envolvida, né? Há 2 anos também que eu estou como especialista educacional na Secretaria Municipal de Educação. Então, uma função que me permite, como eu posso dizer, trabalhar assim em um nível mais amplo, colaborando de uma certa forma com os outros educadores que também estão, no sistema municipal de ensino, né? Então, de uma certa forma, a gente acaba contribuindo aí para o desenvolvimento do sistema educacional e também para toda a comunidade. Então, assim, eu brinco às vezes, né? Eu digo assim que são diferentes facetas na minha carreira. Ao mesmo tempo em que eu estou ali em sala de aula, vivendo aquele mundo de escola, né? Com meus pés firmes ali naquele chão da escola, eu também estou inserida aí em um segmento mais amplo, né? Então, assim, eu vejo a realidade do aluno, mas eu também acabo contribuindo com os demais profissionais da rede municipal um pouquinho do conhecimento que eu carrego comigo. Nossa, que legal. Eu ia até fazer uma pergunta aqui, eu acho que você até respondeu, se não, você pode até responder. Porque o professor, ele recebe um plano, né, do ano de ensino. Você segue 100% ou você faz algo diferente? Eu sei que você faz algo diferente, mas para os nossos ouvintes, né? Ah, eu sigo somente o que preconiza o plano de ensino. Não, eu faço diferente. Só esse prêmio que você recebe já é fazer uma coisa diferente, né, Fernando? É, então assim, hoje nós professores, nós temos, né, a proposta curricular, nós temos o referencial que nos orienta, que está ali para nos mostrar qual o trabalho a ser realizado, quais os conteúdos a serem ministrados Ok. para com os alunos. Então, assim, este referencial curricular, ele vai estabelecer as propostas aí de todos os anos de escolaridade. Nós também temos uma parceria com o Trilha da Leitura, que oferece formações para enriquecer, né, o nosso trabalho e também para orientar como deve ser esse trabalho voltado para a literatura dentro das escolas. Então, a gente segue o referencial curricular, a proposta curricular, a gente segue também o que a trilha da leitura nos acrescenta. Mas, assim, no entanto, eu trabalho numa escola que é muito inovadora, que trabalha muito assim com essa questão da criatividade, uma escola que está com os trabalhos assim, que realiza trabalhos totalmente voltado para essa questão da sustentabilidade. Então, a supervisora pedagógica da escola, ela apresenta para a gente um projeto piloto, né? Anualmente ela nos apresenta um projeto piloto. Então, estes projetos, eles têm uma temática que visa enriquecer ainda mais o que a gente tem para desenvolver. Na verdade, ele vem para somar o nosso trabalho. Então, dentro dessa temática que o setor pedagógico nos apresenta, a gente encontra estratégias, né, trabalhos para desenvolver com os alunos. Um exemplo bem claro, assim, na prática do que eu estou falando, é o projeto Procurando um Jeito para Mudar o Mundo. Nós temos 17. Legal. Então, esse projeto, a gente selecionou, a gente selecionou livros que contemplassem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu estou ali despertando o gosto pela leitura, trabalhando a literatura com os alunos, mas a gente vem com um diferencial. A gente seleciona livros
trabalhando aí a questão dos ODS, que é muito discutido, né, nessa questão da educação ambiental. Então, ao mesmo tempo que o aluno ele tem contato com um universo gigantesco, com histórias fascinantes, ele também vai poder tirar ali de dentro dessa história, das histórias, por exemplo, como contribuir para um mundo mais sustentável, como trabalhar com a questão da economia da água, como produzir menos resíduos, como reciclar, como reutilizar. Então, a gente acaba agregando ainda mais e inserindo esses alunos nesse contexto aí da educação ambiental. Aí podem me perguntar assim: e você percebe que dá para fazer a diferença realizando um trabalho assim? Sim, porque quando a gente consegue ver lá na frente os nossos alunos tendo atitudes ambientais, né? É, eu vou dar um exemplo aqui de algo muito interessante que aconteceu comigo recentemente. A minha filha, ela estuda na escola Hilda Carvalho, ela está na turma do quinto ano, e a gente fez uma viagem, agora recente, para Arraial da Ajuda e visitamos Caraíva. E lá em Caraíva eles têm uma questão voltada para o ambiente, né? Então eles cobram uma taxa. E aí, quando foi falado dessa taxa, a minha filha já falou assim: Vixe, mãe, a gente tem que pagar essa taxa, porque lá na escola fala que a gente tem que ajudar o meio ambiente, e com esse valor que eles vão arrecadar, eles vão ajudar em questões voltadas para o ambiente lá, né, em Caraíva. Então, você vê a criança praticando aquilo que é visto em sala de aula, aquilo que a escola defende e acredita. Então, assim, eu acrescento um pouco mais aí do que a proposta curricular solicita. E é válido, né? Compensa, faz a diferença. Mas, nossa, você. Só esse seu diálogo aqui já, essa sua descrição e depoimento já cumpriu com o objetivo É, do podcast, que algumas perguntas você já até respondeu aqui, mas bem legal, Fernanda. E essa conscientização dos alunos, ela acaba sendo, assim, um impacto positivo. Porque nós, enquanto professores, trabalhamos ali com o aluno. Mas aquele aluno, ele leva para casa. Então, eu tenho certeza, assim, eu te falo com a maior convicção, que hoje uma grande maioria dos nossos alunos, se eles presenciarem os pais, né, os familiares, exercendo, assim, alguma atitude que vai contra os ensinamentos, né, que vai prejudicar o meio ambiente de uma certa forma, eles vão dar uma cutucadinha lá, vai falar não pode, a professora falou que é errado, não é assim. E eu acredito que de pouquinho em pouquinho a gente alcança um público maior. eu vou até alterar uma pergunta que eu iria fazer aqui, Fernanda, depois a gente pode voltar nela, mas sabendo disso, sabendo que essas crianças aprendem no dia a dia com vocês sobre os assuntos sobre educação ambiental, né? Levam para casa, praticam, como você acabou de comprovar isso aí, o aprendizado, sua filha levou o aprendizado para uma viagem, ou seja, ela assimilou 100% conhecimento. Como é que você se sente sabendo da importância do seu trabalho e de quanto isso impacta as pessoas? A satisfação que você tem. Não só da sua filha, né? Você sabe que sua filha é um exemplo, mas que também outras crianças vão fazer da mesma forma. Olha, Lelis, eu costumo dizer que eu fico assim imensamente feliz e realizada, assim, por perceber, né, o impacto positivo. E eu não falo só do meu, eu falo do nosso trabalho, porque Muito a bom. Escola Hilda Carvalho, assim, é muito nós, sabe? É algo que todos nós realizamos, não é a professora Fernanda, são Exato. ações da escola. Então, assim, eu fico feliz demais. Eu costumo dizer que é uma confirmação de que eu estou no caminho certo e que eu estou assim contribuindo de uma forma significativa, né, para o desenvolvimento dos meus alunos e também para o bem-estar das famílias. Então eu acredito assim firmemente que quando nós plantamos sementes do conhecimento, sementes de valores, a gente consegue lá na frente colher. Então a Colher. gente não pode desistir, né? Nós estamos no caminho e estamos colhendo frutos de um trabalho que vem sendo realizado há anos. A Escola Hilda Carvalho, ela vai completar agora seus 15 anos, então é uma colheita, né, de um trabalho que vem sendo realizado aí por todos há 15 anos.
Ó, que legal. E eu conheci a escola recentemente, eu fui na biblioteca, eu vi que a biblioteca que você também coordena, né, trabalha nessa biblioteca, é um lugar extremamente organizado e lá eu conheci os prêmios, né, assim, registro dos prêmios que você ganhou. Conte um pouquinho para nós sobre esses prêmios que você participou em nível nacional. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, o Instituto Alpargatas e a Secretaria Municipal de Educação por essa parceria contínua que tem por objetivo reconhecer e valorizar os educadores. Então, assim, é uma parceria de muito sucesso, uma parceria que existe desde de 2013, mas ela teve um marco significativo em 2019, porque até 2018 eram voltados para os professores de educação física e para os gestores. Então, a partir de 2019, a Alpargatas abriu o leque aí e pôde outros profissionais estarem concorrendo. Então, assim, eu fui como professora, né, regente de primeiro ao quinto, e falei assim, não, vou me inscrever para o projeto. E foi a partir daí que vieram, né, de 2019, vieram os outros prêmios. E tem um que, assim, é a minha paixão, que ele mora no meu coração, que é o projeto UAI, Para Onde Esse Lixo Vai? Então, Isso. este foi inscrito em 2019 e foi um projeto, assim, muito bacana. Em 2022, também nós veio procurando um jeito, né, para mudar o mundo, nós temos 17. E em 2020, que eu inscrevi um projeto, nós estávamos trabalhando com a pandemia, então eu realizei um projeto onde eu contemplava a educação especial. Então, assim, foi a educação especial dentro aí das videoaulas, né, desse cenário, com a confecção de jogos para atender um aluno autista. Então, ainda assim, a gente utilizou do meio ambiente, porque a gente reciclou bastante, né, para poder produzir os jogos para atender este aluno. Então, foram esses 3 anos aí e ser reconhecida como tricampeã pelo Instituto Alpargatas enche meu coração de gratidão, porque reflete o nosso compromisso com a promoção da conscientização ambiental. E para além disso, né, desses 3 projetos aí, a nossa escola, na verdade, ela leva o título aí de 6 projetos premiados. Então, a escola já é hexacampeã, porque nós também tivemos outras professoras, que foi a professora Érica, a professora Cristina e também a professora Cássia, que também desenvolveram projetos voltados para a educação ambiental e que foram premiadas. Você esteve na escola, deve ter visto lá o Muro Papão. O Muro Papão também foi premiado aí como um projeto de destaque. Fantástico. Então, assim, além, né, da professora Fernanda estar realizando esses projetos, as colegas também estão e também estão sendo reconhecidas aí. Então, Reconhecidos. eu 3 vezes, mas a escola por 6 vezes aí, campeã com prêmios voltados para a educação ambiental. Nossa, a escola é premiada mesmo. Eu tenho uma colega de profissão, a Emiliane, ela que me apresentou, você conhece ela que me apresentou essa escola, fui lá naquela visita que você lembra, fiquei encantado com Sim. aquele muro, que eu já tinha visto aquele muro em fotos, né, publicações nas redes sociais. Quando eu vi ele presencial, eu achei fantástico a ideia e realmente merece ser premiado. E a escola é muito inovadora mesmo, né? Vocês também já estão aplicando um projeto de compostagem, até me coloquei à disposição para ajudar, já conversei com a coordenadora, como é que é o nome dela mesmo? Andréia Andréia, e a Deusa, e a Deusa. Andréia é a supervisora, Deusa é a coordenadora de projetos. isso, andei conversando com eles e me coloquei, né, à disposição para contribuir o que eu puder, e muito incrível, essa escola está de parabéns. E você falou da Alpagartas, como a gente citou Alpagartas, e é interessante, né, deixar o ponto positivo dela aqui de apoiar esses projetos, né, voltados à sustentabilidade. E então, assim, vocês também trabalhando com a questão da inclusão, social, né? A diversidade. Então, essa escola realmente é uma escola padrão para Montes Claros e quiçá, para o Brasil, né? Então, Fernanda, mais uma vez,
Parabéns por todo o trabalho que vocês realizam lá e que você também realiza, que você particularmente, né, assim, individualmente, digamos assim. Eu sei que a equipe como um todo, né? Mas a gente sabe que também você, com os seus projetos, à frente desses projetos, também foi muito premiada. E o quanto é importante o seu trabalho para a educação das crianças, que vão levar o conhecimento hoje, para fazer o hoje, né? E com certeza serão adultos muito bem conscientizados e que isso vai fazer com que vamos reduzir a geração de resíduo, e quando reduzir, que eles sejam destinados corretamente, justamente graças a vocês que estão com esse trabalho fantástico aí. Fernanda, para a gente finalizar, então, o nosso podcast, que hoje a gente falou sobre sustentabilidade, sobre a sua atuação, os projetos, gostaria que você deixasse uma mensagem final, então, para os nossos ouvintes. Pode ficar bastante à vontade para fazer aí um chamamento, um conselho. Se você quiser também deixar o nome de algum colega, se você gostaria que estivesse aqui conversando com a gente, você pode citar também. Obrigada, Lelis. Que momento, hein? Legal. Gostei muito. E primeiramente eu quero agradecer aí a todos os ouvintes, né, por se juntarem a nós nesta conversa inspiradora sobre educação, paixão e educação ambiental. Então, um momento assim singular porque reuniu tudo o que eu amo, o que eu acredito e achei sensacional. E como educadora, minha mensagem final assim, ela vai ser bem simples, mas eu acredito que poderosa, porque eu acredito assim que as pessoas, né, nós como um todo, nós precisamos acreditar no poder da educação que transforma vidas. Então, não importa, seja um professor, seja um aluno, um pai, ou talvez, quem sabe, alguém que esteja assim, simplesmente interessado mesmo em aprender. Então, a gente tem que lembrar que o conhecimento, ele é uma ferramenta valiosa que pode abrir e, inclusive, né, criar portas de mudanças positivas nas nossas vidas e também no mundo, né, de uma forma geral. Então, assim, o que eu quero mesmo é encorajar as pessoas, assim, a estarem, assim, a todo momento adotando uma mentalidade de curiosidade e de descobertas. É preciso aprender, é preciso ensinar, é preciso compartilhar. Eu costumo assim dizer e afirmo sempre que a educação ela não vai se limitar a quatro paredes de uma sala de aula, né? Ela está para além disso, ela está em todos os lugares em que frequentamos. Então, eu acredito que hoje todos nós podemos sim, de uma forma simples, né? Igual eu disse anteriormente, aí quando a minha filha relatou ali sobre um fato importante, foi algo que foi semeado, que foi colocado ali na cabecinha dela. Então, todos nós podemos estar fazendo isso, não somente nós enquanto educadores, né? Mas os pais, todos de uma forma geral. Então, assim, eu quero agradecer a você por essa oportunidade, tá? Quero indicar sim, tem lá na própria Escola Hilda Carvalho, tem colegas, tem a Ladi, que desenvolve um trabalho lindo voltado para a questão do reaproveitamento do óleo, né? Ela transforma óleo em sabão. Olha o impacto que o Não, óleo traz para o meio e ambiente. ela presenteou a gente com sabão naquela época, lembra, né? Lembro E sim. eu Então, estou assim, usando, estou usando. excelente. Tem a Cristina também com o Muro Papão, você pode estar convidando. Mas eu não poderia deixar de te indicar a pessoa, né, responsável por tornar a nossa escola uma escola tão sustentável, que é a Andrea. A Andrea, ela respira sustentabilidade, a Andrea, ela vive na prática diariamente essa questão. E foi ela, né, quem assim, quem nos incentiva, que plantou a sementinha em cada pessoa da escola. E quando eu digo Legal. pessoa é porque somos todos nós funcionários. Convide a Andrea para um podcast que eu estarei lá para assistir vocês. Será sucesso. Legal, Fernanda. Muito obrigado pela sua mensagem final, mensagem de incentivo, de motivação, o quanto a educação transforma as pessoas, o quanto a leitura é importante, principalmente para as crianças, né, que vão ser os nossos futuros adultos aí conscientizados, responsáveis com a questão ambiental.
Então tem tudo a ver. E a Andréia, né? Vamos deixar um recado aqui para ela. Qual que é o sobrenome da Andréia? Andréia, Gomes Milo Simões. Andréia Ah, Milo. mas você vai passar o link para ela do podcast, né? Viu, Andréia? Vou passar Você, assim. você vai ser muito bem-vinda aqui, que você é aquela liderança que inspira, né? Não é somente em empresa que a gente tem líderes. Então, nas escolas também, essa liderança que inspira, que faz os projetos acontecerem e que conta com esse profissional como a Fernanda Rodrigues aí, excepcional. Então, aos nossos ouvintes do podcast, estamos terminando aqui o nosso episódio. A gente espera que vocês curtam. E se vocês curtirem, que vocês compartilhem, porque essa é a missão: divulgar conhecimento sobre meio ambiente e sustentabilidade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E vamos continuar, aprendendo, ensinando e fazendo a diferença. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.